Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício, fui convidado pelo Felipe Daut, um dos diretores da Conanseg 2016, para abordar um assunto que está na moda e é importante se ter uma visão ecológica, que é sobre energias renováveis. Mais especificamente sobre aplicação da energia solar em sistemas isolados. E é interessante porque a abordagem vai ser feita de que forma? Em 3 módulos. O primeiro módulo é a questão conceitual, a aplicação, vamos rever a questão da energia solar, como é que ela é gerada, como que chega aqui na Terra. Temos a questão elétrica, ou seja, tensão, corrente, potência, o que tem envolvido. Temos no módulo 2 um estudo de caso, uma aplicação para uma casa, ou seja, o consumo, principalmente o quilowatt-hora, consumido por 24 horas. Como vai ser dimensionado esse sistema? Banco de baterias, o equipamento controlador de energia, que vai converter energia corrente alternada, corrente contínua em corrente alternada. E no módulo 3, que é um dos melhores, que é exatamente a questão do hands-on. O que seria um hands-on? É em cima de um kit didático, medirmos tensão em corrente, vemos o funcionamento de um controlador sobre uma determinada carga. Tá certo? Então, fique ligado e acompanhe aí o próximo módulo. Olá pessoal, só recapitulando, que a apresentação está dividida em 3 módulos. A primeira, ela tem o intuito de apresentar os conceitos básicos envolvidos, ou seja, questão da energia solar, questão elétrica, mostrar um exemplo simplificado. O módulo 2 é um foco na aplicação, ou seja, dado um cenário, quais são as características, valores que vai acontecer. E o módulo 3 é um hands-on de um sistema didático, onde possamos variar a questão da altura em relação à fonte, inclinação, medir tensão, medir corrente, só do módulo ou do circuito montado como um todo. Então vamos para o módulo 1. Módulo 1. Conceitos básicos. É de suma importância entendermos como vamos transformar a energia fotônica em energia elétrica. Então é baseado em ângulos, ou seja, posicionamento, inclinações. Então a gente precisa ter uma ideia da geometria Sol-Terra, ou seja, a radiação solar sobre a Terra. O potencial solar, o quanto que nós conseguimos realmente obter de energia específico, e a base de dados solarimétrico, ou seja, para que possamos partir de um início de cálculo, ou seja, tem algumas bases já bem conhecidas, e a questão de eletricidade, que a gente possa ter entendimento de tensão, corrente e potência. Bom, o que é importante nós entendermos? Que o sistema ele é baseado, ou seja, referenciado, utilizando latitude e longitude. A latitude nada mais é do que a localização norte e sul, onde nós estamos localizado. Então ele vai medir a distância angular entre o Equador e o ponto determinado do planeta. E a latitude vai mostrar a questão da distância angular entre o ponto da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. E aí vai determinar a localização leste-oeste. Então a gente vai saber norte e sul, leste e oeste, posição no globo terrestre. Com isso nós vamos conseguir também determinar a questão da potência instantânea recebida por uma superfície, ou seja, a irradiância, watt por metro quadrado. E também a irradiação, que é a quantidade de energia solar recebida durante determinado período de tempo. Vamos ter watt-hora por metro quadrado. Então já vai dar uma boa referência que vai ter pela frente aí. O que nós precisamos saber? A fonte geradora é o próprio Sol, a Terra gira em torno do Sol. No verão, o globo está mais próximo do Sol e o hemisfério sul
né? Tem um deslocamento do ângulo, onde nos faz uma projeção, a gente tem uma máxima transferência, ou seja, máxima recepção, ou seja, a irradiância é maior. Temos tanto no outono como primavera, a distância, dia e noite ao mesmo tempo e permanece a mesma distância. E temos o inverno, um maior afastamento, né? E temos o deslocamento do eixo, onde o hemisfério sul fica mais longe da fonte, no caso da energia, provocando o quê? Nós conseguimos traçar um gráfico watt-metro quadrado por dias do ano, onde nós vamos ter os picos janeiro, dezembro, e um período de junho e julho, um vale, né? Como mostrar na figura 2. A gente vai conseguir saber o comportamento da energia. Por isso que é comentado que quanto mais tu produz energia agora, pós-inverno, para o período do verão, e tu ter maior capacidade de gerar, é o que tu vai conseguir armazenar caso tu tenha um sistema conectado à rede, né? Ou seja, que a gente possa reduzir a conta propriamente. Então, essa é uma característica da irradiância, ou seja, da potência entregue na superfície terrestre. Ok? Com isso, nós sabemos nossa posição, né? Ou seja, dado o globo por latitude e longitude, sabemos a potência, a irradiância, sabemos a potência por um determinado tempo, que é a radiação, e precisamos também entender o que é a questão da inclinação, como é que vai se comportar, ou seja, se eu pegar a placa e deixar ela no mesmo plano onde eu estou aqui, no plano horizontal, será que ela gera tensão e corrente? E se eu estiver na Antártica e botar um ângulo de 0 grau, será que ela vai gerar energia? Né? E é o que demonstra a primeira etapa ali da figura, no primeiro quadrado. E se nós, no hemisfério sul, inclinarmos a planta a 1 grau de 45, já temos uma geração de energia, né? Watt por metro quadrado. E se nós estivermos na linha do Equador, né, e um ângulo de 90 graus, nós vamos ter a máxima recebimento de energia, né, maior captação. Então conseguimos se posicionar e usar a inclinação, né, ou seja, para buscar a máxima, captar a máxima energia. E é interessante que como é que funciona essa parte de posicionamento, né, tudo. O sistema é baseado pelo norte verdadeiro, né? Então a figura mais à esquerda, ela está representando o norte magnético e temos que fazer uma compensação para o norte verdadeiro, né? Que é em torno de uns 16 a 7 graus aqui no sul. Temos também as variáveis, ou seja, onde temos a projeção do Sol ao longo do ano. Vamos ter a questão da azimuth solar, altura zenital, ângulo de incidência solar, altura solar, o azimuth da superfície e inclinação da superfície. E é interessante porque tem alguns diagramas que a rotação do Sol ela tem um deslocamento. Então, no inverno, o Sol nasce no leste, numa determinada posição, e no verão, em outro. Então, a gente consegue, em alguns aplicativos, ver esse comportamento, ou seja, esse deslocamento. Então, temos apontamento para o norte, corrigir para o norte verdadeiro, temos a inclinação, latitude e longitude. Ok? O que nós precisamos agora também? Uma questão física de posicionamento. A outra é o quanto que essa placa vai receber de energia. Uma vez que a radiação extraterrestre chega na Terra, ela passa pela camada da atmosfera, pelo ar. Uma certa propriedade de ondas provoca o espelhamento, né? Ou seja, no tempo nublado, tem alguns efeitos aí que ocorrem. Então, uma parte dessa radiação ela é espalhada, tornando uma radiação difusa. Temos uma radiação direta, ou seja, ela atinge a placa plenamente. Uma parte absorvida, né, pela atmosfera. E
Tem uma que ela é a refletida, né? Que ela acaba batendo no meio, ou seja, no solo, num prédio, e passa a bater também, incidir sobre a placa. Então, sobre a placa, vamos ter a radiação global, que vai ser definida pela radiação direta, a radiação difusa e radiação refletida. Por isso que percebemos que alguns dispositivos fotovoltaicos, uma lâmpada, qualquer posição, sempre detecta energia. Ou seja, por um desses meios vai gerar. É óbvio que o melhor é quando temos o máximo de todas, né? Tanto da direta, difusa e da refletida. Já temos o posicionamento. Temos a questão do estudo da inclinação. Agora vem uma parte que é bem importante de valores, ou seja, que já foram estudados. A fonte de consulta que é referência é a crescesb.cpel.br, onde nós colocamos a latitude e longitude e conseguimos pegar os valores já medidos. E aí, por exemplo, já coloquei a cidade de Porto Alegre como exemplo, latitude 30, longitude 50 graus, e vem automaticamente Porto Alegre, Caxias do Sul e Bento. Pelo menos para a gente ter uma comparação do posicionamento de latitude e longitude e a distância física, como se fosse uma outra referência de posição. E essa tabela nos fornece a radiação solar diária, em kWh por metro quadrado por dia. E aí nós vamos ver que ao longo do ano, essa energia ela é variável, onde nós temos o mínimo exatamente em junho, que é onde a Terra está mais afastada do Sol, da fonte, e podemos ver que o mínimo em Porto Alegre é menor que Caxias do Sul e Bento, pois estão mais alto, ou seja, estão acima do nível do mar. Temos a média, né, o quanto num projeto nós vamos calcular, vamos considerar a média, né, ou seja, em torno de 4,4 em Porto Alegre, 4,27 em Caxias e 4,51 em Bento Gonçalves, e tem um gráfico característico. Né? Isso é importante porque nós vamos saber que dependendo do dimensionamento, se eu quero expandir tudo, temos que considerar qual o período, pelo menos um valor para poder trabalhar. Ok? A próxima etapa é trabalhar a questão do plano inclinado. Né? Nós vimos em um dos slides que conforme nós vamos variando de 0 a 90 graus na posição lá terrestre, vamos aumentando a energia. E isso é importante porque, para Porto Alegre especificamente, a inclinação zero, ou seja, ela está ao mesmo nível, ou seja, não tem inclinação nenhuma, nós conseguimos obter 2,42 kWh por metro quadrado dia. Ou seja, é um dos piores casos. Então sabemos que no pior caso tem geração, sim, de eletricidade pela uma placa fotovoltaica. Janeiro e dezembro, vejam que são números elevados, já 5,97 em janeiro, em dezembro 6,5. Então mesmo a placa sem inclinação, ela gera tensão em corrente. Imagine uma aplicação, por exemplo, vamos montar um estacionamento, vou fazer uns telhados. Varia pouco o ângulo, o bom é botar um pouco de ângulo para poder ter chuva e auto-limpar as placas, mas mesmo assim as placas sempre vão gerar, né? Vão converter energia fotônica em energia elétrica. Vamos agora aumentar o ângulo, vamos inclinar para 30 graus, que é chamado de ângulo igual à latitude. Sabemos que a latitude é 30 graus sul em Porto Alegre. Qual o ângulo igual à latitude? 30. Vamos ver que em junho é 3,46. Então, vimos que no inverno, aumentando, inclinando mais a placa, melhorou a situação. Em compensação, já em dezembro, fica em 5,65, com uma média, né, anual de 4,72.
e um delta 2,19, que é a nossa variação. Bom, mas eu quero considerar agora a maior média anual. Bom, não é inclinada a 30 graus, mas e sim 24 graus. Podemos ver que nós vamos ter em média de 4,74 e um delta de 2,59. O que isso quer dizer? Se eu preciso gerar eletricidade e converter ela, tipo jogar para a rede elétrica, esse aqui é um dos melhores casos. Tanto ao ângulo igual à latitude, ou maior média anual, onde em dezembro, né, ou seja, em junho, nós não vamos ter uma perda tão grande, mas vamos ter uma geração, né, ou seja, com a maior média. Isso é muito bom. Mas para o nosso caso, para sistemas isolados, o que nós precisamos? Nós temos que considerar um valor maior mínimo mensal, né? Ou seja, de janeiro a dezembro, a variação tem que ser a variação entre o máximo e o mínimo, os valores, tem que ser o menor possível. Então, é considerado o maior mínimo mensal, com ângulo de 50 graus. E aí nós vamos ver que no inverno é 3,76. Então não preciso tantas placas no inverno para poder compensar. Esse é um dos valores que é usado para calcular a questão da água. Mas se quiser aquecer a água, é utilizado esse, por isso que as placas são mais inclinadas, né? Ou seja, em função desses valores aí medido. Bom, conhecemos aqui a localização, a inclinação, vemos a característica, ou seja, números que são apresentados, sabemos a questão do norte verdadeiro, precisamos entender o comportamento das placas, né? Ou seja, como é que essas placas funcionam? Bom, essas placas, ela tem uma caixa de terminação, onde eu vou ter um terminal positivo e um negativo. Ela tem uma sequência, ou seja, nós vamos interligar várias células, né? Comercialmente temos de 36, 72 células. É um conjunto de placas semicondutoras, né? Ou seja, de característica pode ser monocristalino ou policristalino. Isso vai fazer a questão de diferença físico-química, mas é importante que vai transformar energia fotônica em energia elétrica. Vai nos gerar corrente, tensão, nós vamos ter um efeito resistivo, né? Nós temos uma característica aí. E essas placas, elas têm um vidro de proteção, tem uma laminação para proteger, tem as próprias células, tem a questão de uma base de fixação para não ter evitar torções, uma caixa de junção e uma laminação, ou seja, onde nós vamos poder fixar elas, botar em suportes e tudo. E o interessante é que no terminal positivo, vem todas as células, formam um negativo e tem uma sequência. Podemos ver que no primeiro filamento tem um diodo. Esse é chamado diodo estoque. Para que esse diodo? Esse diodo é para proteger, porque uma vez uma dessas células, se ela parar de produzir corrente, tensão, existe uma questão de corrente reversa que vem a danificar a placa. Então é sempre bom estar sempre limpa a placa, não ter um ponto focal de sujeira, que exatamente vai evitar o burnout, né, o hotspot, desculpa, aqui é o hotspot, nessas placas. E os filamentos, então ele vai proteger filamento a filamento, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Então por isso tem essas caixas de terminações. Também é importante informar que essas placas elas possuem uma propriedade semelhante a ligações em série e paralelo de bateria, onde eu posso somar tensão e manter corrente, ou eu posso manter tensão e somar correntes. Por isso nós precisamos entender que a potência, que a potência vai ser um trabalho realizado por uma determinada corrente em um intervalo de tempo específico. A tensão nada mais é que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que é medida em volt. E a corrente elétrica é o fluxo de cargas ordenado dentro de um condutor, e é dado por ampere.
tensão vezes corrente é watt. Bom, onde vou usar isso? Bom, se uma placa vai transformar energia fotônica em energia elétrica, ela vai nos gerar corrente e tensão. Podemos traçar um gráfico, onde nós vamos conseguir medir a corrente de curto-circuito, ISC, e a tensão de circuito aberto, VOC. E se nós buscarmos a potência, qual é o melhor ponto de máxima potência, nós vamos ver que é exatamente o quadrado azul. Ou seja, a gente vai buscar a máxima eficiência aí, quanto que essa placa vai poder gerar. E é interessante que para cada placa, ela vai gerar uma energia que vai ser dada por quê? Por ID vezes AP vezes μ, onde D é a radiação diária média mensal e E vezes a área do painel e a eficiência do painel. E abaixo eu botei um exemplo. Nós vimos anteriormente um valor 4,74, a máxima, vezes uma área de uma placa convencional de 300 watts, aí, que é em torno de 1,90 m, quase 89 centímetros de largura, vezes a sua eficiência, que ela vai gerar por dia 1,16 kWh, ou no mês 34,81 kWh por mês. Então esse é o conceito. Uma vez pegada a placa, posicionado, buscar uma orientação, inclinar, nós vamos fazer os arranjos para melhor captação, captação de energia dessa placa. Cuidados que tem que ter: sombreamento, temos que ter um cuidado para não ter sombras aí no circuito. E, por fim, nós podemos fazer uma associação, ou seja, ligar várias placas, ou seja, onde a gente vai poder ter como fonte de corrente, a gente vai aumentar, somar a corrente e também aumentar a tensão, que isso vai ser o input dos módulos conversores, tanto para o controlador de carga como para os inversores. Então a gente vai poder formar esse arranjo de tensão corrente, vai gerar uma determinada potência, vamos converter ela de corrente contínua para corrente alternada, vai ter uma certa eficiência pelo rendimento do equipamento, e aí vamos estar interligando e usando a energia solar. Custos envolvidos são placas, projetos, interligação, conectorização, dispositivos de proteção contra curto, fusíveis para dar manutenção. Uma vez a placa recebendo incidência solar ou radiação de luz, ela vai gerar tensão em corrente, então tem que ter um certo cuidado para não levar choque. E dessa forma terminamos o módulo 1. Módulo 2. Estudo de caso. Esse é bem interessante, esse estudo de caso, pois nós vamos fazer pelo método simplificado, onde nós vamos apresentar o input do sistema, é o local em Porto Alegre, latitude 30, longitude 51, orientação ao norte é 0, ou seja, nós estamos alinhados ao norte, não precisa fazer correções, ou seja, a gente está realmente apontado ao norte. A inclinação das placas vai ser 45, como vimos no módulo 1, que nós vimos a condição dos 50 graus, quanto que ela gera, nós vamos diminuir 5 graus da placa e vamos trabalhar com uma tensão de 24 volts, certo? O que vai ser importante para nós? Nós temos que dimensionar o consumo e fazer uma análise da energia disponibilizada no sistema. Então, o que vai ser considerado como carga? A carga vai ser considerado o quê? Vai ser considerado geladeira, vai ser considerado uma TV, lâmpadas, rádio, outros, que tem uma certa potência, que também tem uma certa quantidade, ou seja, quanto que está sendo utilizado, principalmente a quantidade de horas que é usado contínuo, não ininterrupto. A geladeira é 12 horas porque ela liga, funciona, depois desliga,
Então, vamos pegar um ciclo pela metade. É alimentado em corrente alternada, ou seja, o sistema tem que prover uma alimentação DC para AC, então a gente vai precisar de placas, né, placas solar, um controlador de carga para buscar máxima eficiência no carregamento das baterias. Temos que ter uma saída, ou seja, para acionar um dispositivo que vai ser a conexão da bateria no inversor, ou seja, a gente vai realmente, acionam inversores, né, ou seja, os inversores vão ser alimentados direto pelo banco de baterias. E chegando no mínimo da bateria, é feita a desconexão do inversor. Mas o sistema vai estar sempre carregando. É importante também a questão da energia consumida por dia, ou seja, watt-hora, né, quanto que cada carga vai consumir. Podemos ver que a potência em watt deu 440, a energia consumida é 2.340. Energia consumida dia, ampere-hora. Já que sabemos que é watt, né? Watt é igual a V vezes I, eu tenho tensão, eu vou saber qual é a corrente, né, envolvida. Dá em torno de 97,5 ampere-hora. Na análise da energia, se funcionar todos os dias da semana, nós vamos ter uma energia consumida por mês de 70.200, considerando 30 dias. Então, uma carga considerável envolvida no sistema aí. O que eles não vai nos gerar? Nós vamos ter uma energia demandada, mais à direita. Nós vamos ter um mês, ou seja, janeiro a dezembro, e quantidade de dias, ou seja, quanto que vai ser consumido ali, vai ser necessário para poder atender. Só que nós temos um fato que é bem interessante. Nós precisamos trabalhar com hora-sol pico, né? Ou seja, no inverno, nós vimos lá naquele gráfico, onde o valor mínimo apresentado, né, a gente pode ter o máximo e o mínimo. O mínimo tem que atender o sistema. Então a gente tem que estar preparado para o pior caso. E nós atribuímos o quê? Aonde o ângulo de era de 50 graus. Que na nossa tabela de energia excedente, o campo HSP, hora, nós vamos ver que é 3,76. Então assumimos o pior período no mês, que é junho. A hora de exposição ao sol é apenas 3,8 horas. A energia demandada por dia vai ser 2.340 e vamos ter que levar em consideração performance ratio. O que seria performance ratio? Né? O quanto que o sistema, em função de conversões, perda, vai conseguir atender. Então é um fator para que possa realmente suprir a nossa demanda, né? Ou seja, no caso do dimensionamento. Na próxima etapa, o que nós vamos precisar? Isso nós sabemos a carga, né, o consumo. Nós precisamos, dado um painel, como dimensionar, o que são os dados importantes para que a gente possa entender, né? E aí é interessante que é o seguinte, vai ser considerado um painel de 135 watt pico, que vai nos gerar uma tensão de 17,5 e uma corrente de curto de 8,37. Esses dados e tensão, e vamos carregar em 12 volts. Por que esses dados são importantes? Isso a gente extrai do datasheet. Se nós temos um consumo diário de 2.340, nós temos que saber a quantidade de placas associando, né, série paralelo, que vai nos gerar tensão e corrente, para suprir a carga. Então, o que nós precisamos? Pelos cálculos, nós vamos precisar uma demanda de 879,70 e para montar a parte de série paralelo, nós vamos ter uma potência de 1.040 watt pico com essas placas. Então nós vamos ter ligação duas placas em série e depois vamos montar um arranjo em paralelo. E é interessante porque já sabemos a nossa fonte geradora, ou seja, o sistema de captação, quanto que ele vai gerar, e vamos ter ali 1080 watt pico.
Temos que dimensionar um sistema que vai armazenar essa energia produzida, né? E para dimensionar, nós temos que considerar alguns itens importantes aí, né? O que seriam os itens importantes? Autonomia, quantos de dias o sistema vai poder suprir, né? Temos que levar em consideração a ausência ou quase a totalidade de não poder gerar. Temos a questão da profundidade de descarga, que é uma característica da bateria, né, de ciclo profundo, ou seja, o quanto que a gente vai conseguir, até quantos por cento nós vamos conseguir utilizar a bateria. Temos, além disso, a capacidade mínima da bateria em ampere-hora. Então nós vamos ter 2 dias de autonomia. Vamos considerar a profundidade de descarga em 30%. Vamos considerar o fator de rendimento da descarga da bateria em 95%. E vamos considerar a capacidade mínima da bateria em ampere-hora. Vai nos resultar aí em 684,21 ampere-hora. Uma boa bateria aí, né? Sabendo que normalmente um carro tem uma bateria de 65 ampere-hora, né? Em função dos circuitos e tudo para manter um carro. Mas a gente tem uma bateria para 684,21. E é interessante que, dado a capacidade mínima de bateria, nós vamos dimensionar. O que está sendo considerado nesse exemplo aqui, o número de elementos? Está considerando 12 baterias. Mas por que 12 baterias? Porque essas baterias, no exemplo proposto aqui, baterias específicas para energia fotovoltaica, que tem em torno de 2 volts. E são bem pesadas. E é interessante que nós vamos ter um tempo de operação médio, em hora, que vai dar em torno de 5 horas e meia. Temos também a questão, o quanto que o sistema vai poder ficar utilizando em função da descarga, né? E é interessante porque no tempo de operação nós vamos ter energia consumida sobre a potência. O quanto que realmente nós vamos conseguir, né? E é bem interessante porque aí o que vai acontecer agora? Nós sabemos o que é o sistema de captação, ou seja, nós vamos utilizar 6 placas, nós vamos utilizar 12 baterias, precisamos dimensionar um controlador, ou seja, um controlador que suporte tal entrada de tensão e corrente e possa carregar a bateria. E o inversor, o quanto que ele vai precisar para poder gerar. E é interessante, vamos começar pelo inversor. O inversor precisa ser, nós temos que levar em consideração a potência simultânea. O que seria a potência simultânea? É a potência de pico, né? Nós vimos que lá no início, no dimensionamento, a potência deu 440. Então ele tem que aguentar uma potência de pico de 440, né? E uma potência nominal do inversor é o quanto que ele realmente trabalha e quanto que é a tensão de entrada nos terminais dele, para converter DC, ou corrente contínua, em corrente em alternada. Lembrando que o inversor vai ser ligado direto na bateria, e não no controlador de carga. Qual o objetivo do controlador de carga? Como visto no módulo 1, o gráfico entre corrente e tensão, ele vai sempre buscar a máxima potência, a entrega da máxima potência. Quando? No movimento solar. Então, durante a hora de sol pico, né, ou seja, desde o amanhecer ao meio-dia, ao entardecer, final da entardecer e noite, ele vai buscar a máxima relação entre corrente e tensão para produzir uma potência. E nisso conseguir carregar o banco de baterias, ou regulá-lo, né? Vimos que a tensão de trabalho foi denominada desde o início do projeto em 24. A sua corrente nominal do regulador tem que ser maior que 41 A. Né? E aí precisamos de um controlador que trabalhe com 40 A. Né? Ou seja, nós vamos ter uma corrente máxima de curto-circuito do sistema de 33,48 A. E é legal porque já enxergamos como um todo o sistema de captação,
né, característica da placa, a questão de alguns valores para a gente ter ideia de tensão, corrente, potência e radiação, o quanto que nós vamos extrair. É necessário, em uma outra oportunidade, estudar mais a fundo, né, as características do controlador de carga, as próprias baterias, ciclos de bateria, poder levantar a questão da capacidade da bateria em C25, C100, ou seja, uma característica da bateria em função até da temperatura, a própria placa fotovoltaica em função da temperatura, um cálculo mais específico, o inversor também, né, que eu acho bem importante, né, e assim nós fechamos o módulo 1, conhecemos um pouco, assim, desmistificar a questão da energia solar. Entramos no módulo 2, fizemos um estudo de caso, mesmo simplificado, mas que possamos já ter alguns parâmetros, nomes, potências, tensões envolvidas. E o próximo módulo vai ser agora um estudo de caso, também numa aplicação, num sistema didático onde possamos comprovar medições. Tá certo? Nos vemos no módulo 3. Olá pessoal, bem-vindos agora ao módulo 3, o famoso hands-on, onde a gente vai colocar, pelo menos ver no kit didático, qual é o comportamento da tensão, da corrente, né, dada uma incidência. Né? Estamos aqui numa sala, né, de reuniões, onde temos uma luminária LED e vamos ver qual é o comportamento. E até proposital para que possamos ter aquela questão, e se fosse a medição na externa, né? Uma medição externa, ou seja, ao meio-dia, às 9 da manhã, às 18 horas, né? Qual é o comportamento, o que acontece, né? Nós precisamos ter uma ideia assim, do que vai acontecer. E o interessante é o seguinte, o que é o kit, né, didático? O kit é composto por uma placa. Essa placa ela pode gerar 10 watts, ou seja, ela tem uma tensão de trabalho em 17.1 e uma corrente de 0,59 amperes. Então temos tensão, temos corrente. Se multiplicarmos tensão por corrente, temos a potência 10 watts. O legal é porque ela é dada por uma área, ou seja, ela tem um certo tamanho, né, comprimento, né, largura, comprimento. Ela tem a questão de terminações, onde nós temos o lado positivo e o lado negativo. Temos a caixa, né, de terminais. Temos uma posição aqui para colocar o diodo de bypass, para evitar o hotspot. E é interessante que, dado a questão do positivo, onde ele passa por várias células, terminando no negativo, esse é pelo menos a questão da placa. Podemos dizer que não é uma placa que não é tão eficiente, ou seja, é apenas didática para demonstração e poder mostrar, né, onde a eficiência energética é D. O kit ainda é composto por quê? Por um controlador PWM, onde vai fazer a entrada das placas fotovoltaicas. Tem um segundo segmento onde está conectado baterias. Essas baterias são baterias de celulares, pelo menos aqui para demonstrar. E a carga é uma questão de uma fita LED, alimentada em 12 volts, com X de corrente, em miliamperes. Ela também tem a questão do sinalizador do PV, ou seja, quando tem incidência de energia fotovoltaica. Ela também tem a questão da sinalização da carga, do load, né, ou seja, quando está ligado a energia. E tem um indicador aqui de bateria. Até está de proposital, porque o sistema não está em produção, mas que possamos ter ideia que tem tensão no banco de baterias e pelo menos podemos ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Inicialmente, o sistema, a placa, como vocês podem ver, não está gerando, e vamos medir a tensão. A placa está virada aqui para a bancada, ou seja, as fotocélulas estão viradas como obstruídas e não tem nada de geração. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos
virar, ou seja, vou deixar ela nesse sentido com a luminária. Podemos ver que foi ligado o sistema, ou seja, o sistema detectou a presença de tensão e corrente, logo tem uma potência sendo gerada. Tem uma corrente gerando e está principalmente em torno de 12 volts a tensão na placa. E é legal porque não tem luz do sol. Agora nós vamos fazer o seguinte, vimos que ela gerou. Vamos ligar a carga. O que vai acontecer com essa carga agora? Está ligado, está gerando em 12, temos geração por uma incidência de luz, lembrando que a energia é global, onde tem a parte direta, a difusa e a reflexiva, temos a carga e está em 12 volts. Certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desconectar, ou seja, vamos ligar aqui a carga, vamos desconectar a placa. Para quê? Nós precisamos ver, ou seja, quanto que está gerando a placa, só ela, em circuito aberto. Chama atenção que a caixa de terminação ela tem um O-ring, ou seja, onde uma vez fechada ela vai gerar proteção para não entrar água. Então vamos fazer isso aqui. Só um momento. Uma observação. Como nós vimos que a placa, ela, com incidência de energia reflexiva, tem uma iluminação em cima, o que ocorre? Ela está gerando tensão e corrente. Então temos que ter o máximo de cuidado. Imagina que está em cima de um telhado, botando um poste, e tu está manuseando, tem que ter o máximo de cuidado para não levar choque. Lembrando que a corrente aqui é alta, imagina tu ligar 20 placas. Então, temos que ter um certo cuidado. Então, vamos ligar aqui a placa. Vamos medir inicialmente a tensão da placa. Qual é a tensão da placa? Podemos ver que ela está conectada ao multímetro, mais especificamente ao voltímetro, e ela está gerando 12 volts e não está conectada, ou seja, não está gerando e injetando o controlador. Vamos medir a corrente. Podemos ver que a placa está aqui e ela está gerando em torno de 1,9. Agora olha que interessante. Vou aumentar a escala e vamos ver que quanto mais próximo da luminária, a corrente aumenta. E aí fecha com o que nós vimos no módulo 1, ou seja, os conceitos da energia solar. Porque no verão é onde nós temos o máximo da geração? Porque o inverno é a pior condição. Uma coisa é a gente aplicar no Rio Grande do Sul, outra coisa é aplicar em Minas Gerais, outra coisa é aplicar no Nordeste ou na Amazônia. Como é que funciona isso? E é legal que, a convite do Felipe Daut, no CONASEG 2016, podemos demonstrar isso, ou seja, um caso real, por mais seja didático, não precisamos subir num telhado e tudo, para ver a questão de corrente, tensão vezes corrente da potência. Variamos, ou seja, aproximamos da fonte da luz, vimos que aumentou a corrente, então isso é bem importante. E é legal que nós vamos entender o funcionamento do controlador, ou em PWM ou MPPT. Tá certo? Espero que tenham gostado desse hands-on.
Sinta-se à vontade para comentar ou pelo menos buscar informações. Estou à disposição e vou, na sequência, passar mais informações de contato. Tá certo? Muito obrigado. Olá pessoal, são aproximadamente 18h45 e vamos ver o nosso kit didático, hands-on, que mesmo a placa virada para baixo, com pouca incidência, temos aqui medição de 12 volts. E se nós fecharmos praticamente, destruir o máximo a placa, vamos ver que pela radiação difusa e refletida é em torno de 9,6 volts.